Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Naha Prachodaya. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Haribô, Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Então hoje eu estava discutindo, né, ontem um assunto com uma pessoa sobre a questão da morte, né? Como bem sabemos, eu ouvi uma frase muito interessante que falou assim, que a vida ela só tem sentido por causa da morte. Entende? A vida, você só começa a pensar na vida realmente quando você compreende que ela tem um fim a qualquer momento. De modo que a morte, esse elemento, né, que Deus colocou na nossa existência como o término, né, de uma vida assim, dita material, se torna o elemento mais importante para a vida espiritual. Porque se não existisse a morte, nós nunca pararíamos para pensar sobre essa possibilidade, né, da vida espiritual. Por isso que as pessoas, né, desenvolvem tantas filosofias, tantas religiões. Tudo isso se deve porque a forma humana, ela existe, ela é criada por Deus exatamente para questionar o que é a vida, o que é a morte, o que é real, o que é irreal. E a morte serve como esse parâmetro onde nos deixa num beco sem saída, onde temos que realmente questionar mais profundamente sobre a vida. É nesse entendimento que a morte se torna, né, o parâmetro mais inteligente, eu diria assim, de Deus para fazer com que a gente pare simplesmente de querer viver indefinidamente sem entender que um dia tudo vai terminar. Na verdade, nós somos eternos como espíritos. E a nossa situação real é que nós nunca vamos perder essa nossa condição de existência. Só que como a gente se identifica com o corpo material, que não é aquilo que nós somos, o espírito, nós acabamos vivendo uma vida temporária, né? E abandonamos esse corpo num determinado tempo e vamos para outra vida material, em outro corpo, em outro personagem, e esquecemos completamente da nossa eternidade. Por isso a morte é muito importante. Quando você entende que a qualquer momento você pode abandonar o seu corpo físico, por alguma razão, por qualquer motivo que possa estar acontecendo no mundo, né, você pode não estar mais aqui, nesse planeta, nesse universo, né? Porque na verdade você é eterno, essa é a sua condição. Você nunca vai morrer, mas você está abandonando os seus corpos sem ter consciência do que é a vida, do que você é realmente. Por isso que Krishna, como o tempo personificado, ele nos dá a bênção da morte, de entendermos o que é a morte.
certo? Mas a morte em si, ela também é ilusória, porque nós não morremos, quem morre é o nosso corpo material, tá entendendo? Então o que, que eu estou aprofundando aqui? Que nós temos que saber morrer antes do corpo morrer. Pegou? Essa é a nossa sublimação da consciência espiritual. Você vai entender quem você é, o espírito, certo? Você vai entender o que é o corpo material. Você vai entender o que é esse mundo no qual o seu corpo material se move, que é um fenômeno da mente. Por isso que é dito, né, em várias filosofias, que tudo é mente. Tudo é uma percepção, uma projeção mental das suas crenças, dos seus valores, né, da sua ignorância, da sua inconsciência ou da sua sabedoria, da sua eternidade, da sua divindade. De modo que nesse mundo, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né, tem as pessoas que têm a natureza divina e as pessoas que têm a natureza demoníaca. Então a natureza demoníaca significa aquela pessoa que vive completamente inconsciente da sua realidade espiritual e simplesmente está tentando desfrutar e cobiçar esse mundo, né, que é uma projeção da nossa psique, da nossa mente, e está se identificando com esse corpo. Então, essa vida, normalmente, é uma vida morta, inútil. Se você não compreende o que você é, o espírito, ou seja, se você não é um ser divino, em vez de demoníaco, né? Então, o ser divino é exatamente aquele que compreende a realidade espiritual e compreende a sua experiência nesse mundo material através de uma forma humana que é um corpo físico, que é só um veículo de consciência, onde conseguimos ascensionar a nossa energia para atingir, né, a realização do espírito que nós somos. Isso se chama autorrealização. De modo que se não usamos a nossa forma humana, que é um presente dado por Deus, e nesse presente o próprio Deus está habitando dentro do nosso coração, com o espírito que nós somos, né? Então Deus ele criou essa forma humana, que é uma forma muito especial. A gente leu até no Srimad Bhagavatam, agora numa aula há pouco tempo, né, um verso que dizia que até o Senhor Brahma, que é o ser mais elevado desse universo, ele tem desejo de ter uma forma humana, assim também como os semideuses, mostrando assim ou enfatizando a importância dessa forma humana que nós simplesmente estamos usando para o nosso desfrute e cobiça material, e esquecendo que o propósito dessa nossa forma humana, desse veículo, é para que possamos ascensionar a nossa energia e nos situarmos em nossa posição espiritual, e a partir dessa posição espiritual nos conectarmos com esse divino que está agora mesmo dentro do nosso coração. Entende? Então essa é a simplicidade. Isso é o que Krishna está falando no Bhagavad Gita, quando ele diz, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Entende que você é um espírito, que você é um servo eterno, amoroso, da minha pessoa suprema, e que eu me expando, entro dentro do seu coração como o Senhor Vishnu, e aí você começa a frequenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua energia, as suas ações, para estar cada vez mais consciente e em contato íntimo com esse espírito que você é, em relação amorosa com essa suprema personalidade de Deus que mora dentro do seu coração. É assim que você renova a sua mente, que você transmuta a sua energia para um grau superior.
É isso que faz de você um ser divino. Tá entendendo? Então, quando a pessoa está na natureza demoníaca, não significa que ela é má, mas é uma pessoa que está influenciada pelos modos da paixão e da ignorância, que são o controle da natureza de uma forma mais enlaçada, vamos dizer assim, algemada. Então, a pessoa pode usar essa circunstância densa ou condicionada para fazer o mal ou o bem. Mas a pessoa que não pensa nunca em Deus, seja ela boazinha ou má, de acordo com aquilo que ela acha que é certo ou errado, de acordo com suas crenças, né, não faz ela se tornar uma pessoa divina, ela continua demoníaca. Né? Mas quando ela começa a obter essa informação das instruções divinas, quando ela começa a se associar com pessoas que são autorrealizadas, quando ela começa a querer entender quem é Deus, os seus passatempos, quando ela segue o processo espiritual para essa era, que é de cantar os santos nomes de Deus, ou estar sempre nessa meditação consciente do divino no coração, né? Enfim, há vários processos que uma pessoa que realmente quer se libertar dessa roda de nascimentos, desse ciclo de nascimentos e mortes, essa roda de samsara. Então, quando a pessoa realmente é sincera, é honesta consigo mesmo, quando ela está usando a sua forma humana de uma maneira realmente correta, com a função pela qual Deus a criou e te deu de presente nessa vida, então você se torna um ser divino. Então, o que a gente estava falando ali atrás? Nós temos que aprender a morrer nessa vida. Não precisamos esperar a morte física, porque se você abandona esse corpo inconsciente, né, da sua realização com Deus, então se você abandonar, se você, né, entre aspas, morrer assim, inconsciente, simplesmente você perdeu a oportunidade da vida, de viver, de se situar no eterno. Por isso que Deus está sempre falando, né? Aproxima-te de mim, adora-me, presta-me reverências, que isso vai fazer com que a sua energia seja ascensionada e você se estabeleça naquilo que você realmente é, o espírito. Então, quando nós abandonamos o corpo material, temos que abandoná-lo com essa consciência espiritual. Nós temos que estar conectados com Deus, vivendo a vida real, a nossa própria vida. Entende? Então, quando você morrer materialmente, na verdade você já está na vida eterna. Então, isso que se chama o segundo nascimento, né? A não ser que nós renasçamos de novo, nós não podemos viver a vida real. Então você tem que morrer nessa vida antes de abandonar o corpo físico, tá? Porque nesse corpo físico é onde vai acontecer a sua atitude de se iluminar, de se autorrealizar. Não existe autorrealização depois da morte. Depois da morte, simplesmente você vai pegar os méritos seus emocionais e mentais e depois você vai ter que voltar para outro corpo e vai continuar do ponto onde você estava, com todo o seu karma, com toda a bagagem, né, de tudo aquilo que você semeou na vida passada. E nessa vida agora você está realmente também dentro desse processo kármico, a sua condição de vida, né, o seu jeito de ser. Tudo isso está divagando num caminho kármico. Porém, você, a alma, o espírito, não tem nada a ver com isso. Mas você está pensando que tem, porque você está se identificando com seus pensamentos, com seus sentimentos, com o seu corpo físico. Isso é o que se chama o corpo material. Entende? Então, se você não tomar uma atitude de se separar dessa natureza material e renascer de novo no espírito, que isso é o segundo nascimento,
Então, você vai continuar por aqui indefinidamente. Mas se você nasce de novo no Espírito, se você se situa em Deus no seu coração completamente consciente, então você se liberta. Você se liberta dessa ilusão que é o corpo material. Por isso que o Cristo falava, e conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará. A verdade é exatamente você ficar situado naquilo que você é, o Espírito, né? Por isso que Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, eu sou a verdade. Então a verdade é o quê? É o Espírito, é a parte integrante de Deus. A verdade é Deus e o Espírito e a conexão consciente com Ele dentro do coração, onde você expressa a sua divindade nesse mundo material. Então, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz por mim. Não é assim que o Mestre Cristo falava? Então você vai começar a agir dentro da conexão da vontade de Deus. Você já não vai mais agir caprichosamente, em ignorância. Eu tenho que agir assim, assado, porque eu acho que isso é o certo, isso é o errado. Então, na verdade, quando a pessoa pensa muito assim e relega Deus a segundo plano, em segundo lugar, isso significa que ela perdeu completamente a sensatez, né? Então as pessoas que estão nesses modos da paixão e da ignorância simplesmente estão cultivando as condições para ter outro corpo material, né, dentro daquilo que se chama o tempo, e ela não obtém o benefício máximo dessa forma humana, porque se você recebeu esse presente de Deus, que é a possibilidade dentro de um veículo com uma inteligência fantástica, que faz você se libertar, né, dessa ilusão que só causa dor, sofrimento, ansiedades, lamentação, né? Aqui você está sempre com medo. Eu posso morrer, mas você não vai morrer. Você só vai abandonar o corpo. Então você perde o medo da morte, porque a morte não existe. Então por que não morrer antes desta forma material ser abandonada, ou essa forma material morrer? Está entendendo como é que é? Isso é inteligência. É você conseguir se situar em sua posição real e eterna enquanto está aqui nesse veículo físico. Pronto, aí você morreu para a sua vida material. Ou a sua vida material vai ser uma expressão de Deus, da sua consciência. Você vai expressar através do seu instrumento físico, emocional e mental a sua realidade conectada, integrada com a realidade de Deus, porque tudo é Deus. É simples entender isso. De modo que todos os dias, quando você acorda nessa concepção espiritual, nessa integração com o divino, a sua vida é completamente diferente. Você já não está ambicionando coisas materiais, você já não está luxurioso, querendo possuir as coisas materiais, desfrutar em excesso, né? Você já passa a ter outra função, você começa a servir ao divino dentro de sua própria energia material. Então, quando você usa esse veículo físico, essa energia material para servir a Deus, que é o verdadeiro proprietário e desfrutador de tudo, então você se situa na posição real da ação. A gente estuda no Bhagavad Gita, né? No 5º capítulo diz, ação em consciência de Krishna. Essa é a arte da yoga, essa é a arte, né, de você saber agir nessa vida, sem acumular karma, sem acumular resultados que vão te prender mais ainda nessa existência. Então você só não se prende quando você está vivendo como o espírito que você é, parte integrante de Deus,
E quando você está atuando para usar essa energia material para servir ao seu propósito espiritual e ao propósito de satisfazer o divino. Porque Krishna ele fica muito satisfeito quando nós estamos vivendo, né, devocionalmente, em amor com ele. A única coisa que Krishna quer de todos os espíritos é esse amor. Esse amor que você está dando para o mundo material, indiretamente, né, ou ilusoriamente, onde você está adorando, amando o seu cachorro, a sua família, né, a sua nação, a sua profissão, a qualquer coisa. Esse amor que você está jogando para algo que é temporário, ilusório, que está baseado no egoísmo, numa falsa identificação com esse corpo material, esse amor é exatamente o que Krishna quer. Então, quando você direciona esse amor para Krishna na sua vida, estando totalmente consciente de Krishna, de Deus, de Vishnu no seu coração, a sua vida se torna perfeita. Essa é a perfeição da forma da vida humana. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, você só pode se aproximar de mim através do serviço devocional. Ou seja, o serviço significa agir, em servir, devocionalmente com amor. Então, quando você age através do espírito que você é, totalmente consciente, né, usando todos esses instrumentos que você tem aqui nesse mundo material, usando tudo nesse mundo como um recurso para você estar sempre consciente de Deus e tentando agradar a Deus, que é o Senhor de tudo, naturalmente você consegue a liberdade dessa ilusão, de Maya, desse mundo material. Você sai dessa Matrix. Porque a Matrix ela só existe quando você a alimenta com a sua mente dentro de uma falsa concepção, numa crença completamente equivocada, onde você se julga um elemento, um personagem nesse mundo material e interage com ele totalmente esquecido da sua realidade espiritual. É nesse sentido que a gente tem que acordar, né? Isso é o despertar, isso é o iluminar. Então, iluminação significa atingir esse estado que nós temos interno de Buddhi, né? No Bhagavad Gita fala Buddhi Yoga, a união através de Deus, através dessa luz interna que nós temos de compreensão. Essa luz ela tem que estar sempre atuando na mente. E a mente ela tem que perceber o mundo como a energia de Deus. É assim que você espiritualiza a sua vida, né? É assim que você vai atingir o padrão perfeito de consciência. Então, olha só o segredo, o que a gente estava falando desde o começo desse vídeo, né? A vida só tem significado por causa da morte. Mas essa vida só vai ter significado real mesmo se você aprender a morrer em vida. Ou seja, isso significa a morte do ego, a morte do falso ego. Quando você deixa de se identificar com a sua mente e com o fenômeno externo, aquilo que a gente chama externo. Porque você não é esse corpo que está observando algo externo. Isso é a mente. Está entendendo? E a mente, ela é um instrumento da sua consciência. Então, quando Krishna nos dá essa forma humana, a gente começa a entender essas coisas. Que eu tenho que usar a minha inteligência, a minha luz interna, para iluminar esse mundo de escuridão, de ignorância. Essa luz, Krishna, ele diz no Bhagavad Gita que o Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna, manifestada para nós. Então, quando absorvemos as instruções de Deus de uma forma rendida, de uma forma onde regulamos a nossa vida de uma maneira simples, que é todos os dias você se lembrar de Deus,
Todos os dias você não esquecer de Deus. Todos os dias você lembrar que você é um espírito. Todo dia você lembrar que você não é esse corpo material, que você não é as emoções, que você não é o pensamento. Entende? Então, todos os dias, esse é o exercício que todo espírito nesse mundo tem que fazer. Não é uma questão de religião, não é uma questão de filosofia, é uma questão de consciência. Tá entendendo? Então você é essa consciência. E quando a sua consciência se une à consciência de Deus, se fala que você tem a consciência de Krishna, ou a consciência de Deus, ou a consciência de Vishnu. Entende? Então você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? Nesse exercício, Krishna fala, nesse sacrifício, nesse ofício sagrado, de todos os dias eu me lembrar que eu não sou esse corpo material, que eu não preciso abandonar esse corpo material inconsciente para ter que receber outro corpo em outra vida, porque em alguma vida você vai ter que parar, em alguma vida você vai ter que morrer em vida. Morrer em vida significa tomar consciência daquilo que você é, tomar consciência do que você é em relação a Deus que está agora mesmo no seu coração. Então Krishna, ele vem no Bhagavad Gita, né? Ele vem a esse mundo e nos diz, acordem, saiam dessa ilusão, pensem sempre em mim, né? Tornem-se meus devotos, meus filhos amados, adorem-me, prestem reverências a mim, né? Encham os seus corações de amor, de serviço por mim, para que eu possa me manifestar, para que vocês possam me perceber como eu sou exatamente, assim, dessa forma, como ele se revela como Krishna, ou como Vishnu. Quando a gente lê os passatempos do Senhor no Bhagavata, a gente vê que ele se manifesta para todos os devotos, puros. Ele aparece ou internamente ou externamente, não importa, né? Krishna é sempre Krishna, mas ele se manifesta de acordo com o desejo do devoto, numa relação específica com Deus. Esse é o nosso sacrifício. Qual é a dificuldade, né, de você entender, né, numa linguagem simples que eu estou colocando aqui? E simplesmente você acordar todos os dias, aí você acorda, toma o seu café, vai trabalhar, e depois você vê uma televisão, ou você vai fazer algum entretenimento, ou vai sair com os amigos para fazer uma bagunça, volta para casa super cansado, aí liga de novo a televisão, ou o computador, o celular, aí dorme cansado, aí acorda outro dia, e você não parou nem um dia, nem 10 minutos, para lembrar que você não é nada disso, que a morte está aí do seu lado agora mesmo. Amanhã mesmo você pode não estar mais nesse planeta. Que você está vacilando completamente. Que é uma estupidez da sua parte não ouvir aquilo que Deus está nos ensinando com tanto amor. Imagina, Deus vir a esse planeta para nos dar essa misericórdia, né? De fazer nos lembrar quem nós somos. E daí, nessa Kali Yuga, que é uma era assim, completamente escura, que a maioria das pessoas é muito fácil observar, estão completamente em ignorância, né? em paixão. As pessoas querem dominar o mundo, querem controlar tudo, né? E estão em ignorância, elas vivem como se essa vida material fosse tudo. São pessoas preguiçosas, pessoas que procrastinam, que deixam tudo para amanhã, entendendo que cada dia é um presente de Deus. É uma bênção, uma misericórdia, principalmente se você estiver nessa forma humana de vida. E o que você está fazendo? Entende? Está deixando para depois, está deixando para outra vida. E de repente você na outra vida nem vai ter a oportunidade de receber esse conhecimento que você está tendo agora. Entende? Então por isso que a gente fala enfaticamente, porque quando Krishna vem nesse mundo, ele também fala enfaticamente. Ele está falando, eu sou Deus. Pô, me ouçam.
Né? Se você não acredita, pelo menos tenta se conectar comigo para que eu possa me revelar para você. E aí você fazendo isso todos os dias, né? E nessa Kali Yuga, como eu falei, Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu esse processo muito simples, que é cantar os seus santos nomes. Esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qualquer pessoa, não é caso de religião, que o cara é Hare Krishna, ou hindu, ou católico, budista, não tem nada disso. Todo mundo tem que cantar esse nome. É um processo super simples, porque Deus ele se manifestou nesse mantra. E ao cantarmos esse nome, nós vamos matando o nosso falso ego. Nós vamos purificando a nossa mente, a nossa percepção de ser. E quanto mais cantamos com devoção, com avidez de atingir esse amor por Deus, em gratidão, em agradecimento, tudo se torna muito assim maravilhoso na nossa vida. Tememos, né? Perdemos esse medo da morte. Também não vamos querer viver mais uma vida simplesmente material, ignorante, porque essa vida sem a concepção espiritual é a mesma coisa que a morte. É o lado oposto da moeda, né? Tem a morte e a vida, que é a mesma coisa que a morte. Se você não está rendido a essa força suprema, a essa inteligência magnífica que cria tudo, que mantém tudo, que destrói tudo, você não está vivendo. Está simplesmente levando a vida em ignorância para um dia você abandonar esse corpo e ter que voltar de novo em outra condição que você nem sabe. E você vai perder essa forma humana. Por isso que dá vontade de enfiar o Mahamantra na sua cabeça, de falar: você tem que meditar, você tem que acordar em gratidão. A primeira coisa que você lembra quando você está acordando, você lembra que você não é o corpo, que aquele corpo está sendo movimentado pelo seu espírito, e aí você vai tomar o seu café, e você agradece a Deus, aí você agradece pelo seu trabalho. Quando você está indo para o trabalho, você vai cantando o Mahamantra, você vai lembrando que você não é o corpo que está dirigindo o carro, ou que está indo de ônibus, e assim você lembra sempre. Essa é a meditação real da vida, né? Meditação significa o mediar, né? Mediar entre a sua inteligência e o espírito. E aí você fica brilhante, você fica luminoso, você fica purificado. E dessa forma você também passa a ser uma luz espiritual nesse mundo, você passa, né, a obrar a vontade de Deus. Porque o que Deus quer? Que todo mundo volte para ele, para o mundo espiritual. Aqui não é nosso lugar, né? Nós temos que abandonar esse corpo e voltar para o mundo espiritual. Não é para ficar aqui nesse mundo sofrendo mais uma vida, ou vivendo assim, de bobeira. Aí você vai ver mais um programa de televisão, aí você vai ver mais uma especulação na internet, aí você vai ficar com mais medinho dos senhores do mundo, aí você vai ficar esperando o extraterrestre aparecer para aí talvez sua vida aqui nesse mundo material melhore, mas não é para ficar nesse mundo material. Krishna está falando diretamente, né, no Bhagavad Gita. Qual é a dificuldade de entender? Krishna está falando, se rende, fica logo comigo no seu coração, canta o santo nome, entendeu? E volta para o mundo espiritual. Não é para você ter uma vida melhor aqui nesse mundo material, lá nos planetas celestiais, com ET, ou melhorar o mundo material. Não é para isso, né? A vida, a humanidade tem que estar toda trabalhando nesse sentido de reconexão espiritual com a divindade no coração. E fazendo isso, nós vamos atingir a meta pela qual Krishna nos deu essa forma humana, que é usar essa inteligência, né, protuberante, essa inteligência brilhante, que deve estar ajustada à inteligência de Krishna, das instruções de Krishna, tanto do Bhagavad Gita quanto do Srimad Bhagavata, para vivermos acordados, despertos.
Porque esse mundo aqui agora que você está me ouvindo essa palestra aqui, é um sonho, é um mundo de vigília, é um sonho também. Enquanto você não está desperto, enquanto você não está vivendo na verdade espiritual, você simplesmente está sonhando naquilo que você chama de vida acordada, mas não tem acordado no corpo material. Acordado significa você não esquecer nunca que você é o espírito, que Deus está no seu coração, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que está no mundo espiritual, e que você, após abandonar o corpo, em plena consciência, você volta para o mundo espiritual. Isso significa que você morreu em vida, que você está no mundo, mas que você não é do mundo mais. Você se ligou, você saiu da Matrix, você se desvinculou de Maya, da ilusão, porque Maya é uma energia de Krishna. Maya, ela só atua na sua vida quando você não está interessado em Deus, quando você não está interessado nas coisas espirituais, quando você não quer se render a Deus. Então a energia de Maya tem que atuar, porque a única condição real do espírito é que ele é rendido a Deus, em amor, em serviço. E nessa vida feliz, esteja o espírito encarnado ou não, a missão dele de ser feliz é fazer com que as outras pessoas encontrem essa felicidade de estar rendidas a Deus, despertas em amor, desperta em consciência. E é assim que você escapa desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e atinge aquilo que Krishna quer, né, que Deus pretende da gente. É simples. Eu espero que você tenha compreendido agora que todos os dias agora você não vai mais acordar da forma normal, dentro de um sonho. Você vai acordar dentro da sua realidade. E durante todo o dia, dentro do melhor possível que você pode fazer, dentro das suas condições kármicas, você vai sempre tentar lembrar de Deus. Pensa sempre em mim, Deus está falando, né? Você vai tentar devotar a sua energia a satisfazer a Deus, que está sempre em gratidão, em comunhão com Ele. Porque a nossa vida só é possível por causa da existência de Deus. Você é uma parte integrante de Deus. E se você não viver integrado em consciência à consciência de Deus, sinto muito dizer, mas você está vivendo como um morto, né? Por isso que Jesus disse, né, naquela parábola, né, para o cara que queria seguir para ele, mas queria segui-lo, mas aí ele hesitou, falou assim, não, mas antes eu tenho que enterrar os meus parentes que morreram ali. Aí Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Essas pessoas aí que estão aí sofrendo, né, com familiares, com tudo mais, as pessoas estão mortas. A partir do momento que você está consciente de Deus, em que a verdadeira vida está se manifestando através de você, da sua consciência, então você o seu amor vai ser incondicional. Então aí realmente você vai ter amor pelos seus familiares, pelo planeta Terra, por toda a criação de Deus, pelas flores, pelos passarinhos, entendeu? Pela sua respiração, pelo seu corpo humano. Você realmente vai viver em gratidão, né? Você vai ser a vida que se expressa nesse mundo material como ela realmente é. Simples, linda, onde tudo é a presença de Deus, em beleza acontecendo para você contemplar, viver da maneira mais confortável possível, né? Sob total proteção de Deus, onde Ele traz para você tudo o que você precisa. Então você não precisa se preocupar com o conforto, com a posse, a aquisição das coisas materiais, mas você simplesmente caminha nesse mundo, mas você não é desse mundo. Porém, você está expressando-se nesse mundo através dessa forma humana para ser uma luz, um auxílio, um instrumento de Deus para fazer com que as outras pessoas despertem desse sonho atual chamado, né, vigília.
Esse sonho onde realmente achamos, né, que estamos nos movimentando assim, conscientes. Então as pessoas se acham muito sábias, muito poderosas, muito famosas, muito ricas, né, muito belas, né? E tem pessoas também que se acham horríveis, feias, né, sem nenhum poder. Dessa maneira, né, há sempre os dois lados, a dualidade. E você simplesmente vai andar empoderado com o poder de Deus para fazer o que você quiser, ter o que você quiser, porém você não estará mais vivendo o sonho, a ilusão. E você vai usar tudo a favor da sua autorrealização para que você seja um exemplo de luz para que as outras pessoas que se aproximarem de sua energia recebam essa consciência, essa força que vai fazer com que elas tomem uma atitude interna de realmente não viver mais essa chamada vida normal. Inclusive nessa época que nós estamos vivendo agora, que se chama, né, a quarentena, achei bem interessante, é exatamente para isso. A quarentena é o planeta Terra nos dando a oportunidade para revermos a nossa condição interna de realidade, para que saiamos desse frenesi, dessa caoticidade do planeta Terra, como ele estava se tornando. Porque quando Krishna nos cria, né? Quando Krishna cria essa forma humana e esse planeta, que é uma escola, é para que nós possamos nos movimentar aqui irmanados em harmonia, em respeito, em tolerância, em comunhão, né, de entendimento, de instrução divina, para que todo mundo possa avançar para o reino espiritual. E se isso não está acontecendo, se está havendo um caos geral, se o planeta Terra não está suportando essa ignorância, essa insensatez humana, onde tudo está sendo destruído, então Krishna, ou ele vem pessoalmente, ou ele manda um devoto dele para instruir, ou ele cria alguma condição, né, na Terra para abalar as pessoas. Então não importa se é uma inundação, se é terremoto, se é maremoto, se é uma epidemia, se é qualquer coisa, isso é para fazer a gente parar. Isso é amor de Deus, isso é misericórdia. E aí você compreende, tudo isso não é tão importante assim, esse excesso, nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Então Deus é muito amoroso, muito misericordioso, ele para todo mundo, as pessoas que realmente não tem jeito mais, que são muito assim, materialistas, ele vai tirando desse planeta e estamos vivendo aqui em paz, né? Temos que ficar situados em amor. Essa é a quarentena. Então vamos usar essa quarentena sempre, pelo menos a quarentena da consciência e da ilusão. Então essa quarentena é a nossa reserva interna no coração. Você tem que estar sempre consciente no coração daquilo que você é. E dessa forma, quando você sair da quarentena, você se torna um agente, né, difusor da saúde espiritual no mundo. Dessa forma, né, eu tentei usar essa analogia. Então é isso, não vou me alongar muito, mas é isso. A vida só tem sentido por causa da morte. E nós temos que aprender a morrer em vida. E se você conseguir restabelecer a sua eternidade, né, de espírito, de ser, nessa condição temporária desse mundo, então você alcançou o sucesso. Você alcançou Deus e você apenas vai esperar o tempo, né, onde você irá abandonar essa maravilhosa forma humana, esse veículo físico, para que após esse abandono você volte para o reino ou a dimensão que está de acordo ou ressonante com a sua consciência na hora da morte.
Entendeu como é importante você estar sempre consciente de Deus, o tempo todo, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. É isso que a gente fica batendo aqui na mesma tecla. A qualquer momento a morte pode vir. E como é que vai estar a sua consciência? Aí Krishna vem, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, ocupe a sua energia em entender que você é um espírito, que você é eterno, que a sua morada real é no mundo espiritual. E que esse reino de Deus, ele se formata no seu coração quando você está rendido a Deus nessa sua vida encarnada atualmente. Então isso é muito simples entender. Só temos que tomar a atitude diária de ficarmos nessa posição. Imagina, essa é a posição mais legal que tem. É uma posição de felicidade. É uma posição onde você vai ter o poder, junto com Deus, de co-criar a sua existência. Então não vai te faltar nada. Né? Você sempre vai ter a abundância da vida. Porque Deus não está interessado, Ele não está preocupado que você vai ter coisas materiais. Ele está preocupado em como você está usando a sua vida e o seu amor para sair dessa confusão, dessa ilusão, que é Maia, que é esse mundo material, que é esse sonho de vigília no qual você está tentando se adaptar, né, a esse mundo que é uma ilusão, que vai acabar daqui a pouco. Entende? Então são essas realizações que Krishna nos dá, nos faz viver, né? E vivendo assim, cantando Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudeva, essa consciência suprema que permeia tudo, que é tudo. E você está dentro dessa consciência suprema, com a sua consciência produzindo tudo. E essa consciência é a mesma que está no mundo espiritual, junto com Krishna. Se expandindo em amor, em felicidade cada vez maiores. Isso é eterno. Então por que você vai ficar aqui nesse corpo material, sofrendo, em ilusão, rejeitando Deus? Não, eu sou ateísta, ou eu acredito em Deus de tal em tal modo. Mas não é assim. Tem um conhecimento, Deus ele se revelou, siga isso. E você vai ver que você vai atingir o ponto que Deus espera que você tenha um pouquinho de bom senso, né? Para que ele possa se revelar para você. Aí você vai acreditar, você vai sentir um gosto, né, superior na sua vida, e você se desapega naturalmente da vida material, das intenções futuras, sai desse métier do mundo material, de tempo e espaço. Você se situa transcendentalmente, né, no divino em você, e escapa das garras de Maya. Krishna tira os véus da ilusão. Ele tira os modos da natureza que estão te algemando, te aprisionando nessa condição mental equivocada. Por isso que Krishna diz que a mente é a nossa pior inimiga, mas a mente também é a nossa melhor amiga. Depende de como você a usa nesse mundo material. Então seja feliz nesse mundo, né? Manifeste o seu espírito. Por isso é dito, né? Cante e seja feliz. Cante e seja feliz. Absorva-se em Deus, no santo nome, na meditação, no estudo do Srimad Bhagavatam, na boa associação, né? Na adoração de tudo aquilo que é referente a Deus. E aí sua vida vai estar potencialmente, né, completa, perfeita. E é assim que você vai sair do mundo e voltar para o mundo espiritual. Aí fala assim, game over, acabou o jogo, acabou a escola, né? Acabou a universidade, agora é hora de voltar ao lar. É isso. Então espero que vocês tenham apreciado, ouçam de novo essa aula, deixa entrar no coração de vocês com muita força, tá? E jamais cedam o seu coração ao desânimo, à preguiça, ao medo, ao deixar para depois, tá? Porque tudo está acontecendo só aqui e agora, não tem amanhã, não tem ontem, não tem nada. Não importa o que aconteça no mundo, o que vai acontecer e o que aconteceu. Importa aonde você está agora, aí na sua consciência. Você está vivendo em Deus no seu coração?
Ou você está vivendo na sua mente num mundo que é só uma ilusão? Certo? Vamos nos questionar sobre isso. Então, que as bênçãos divinas estejam agora com vocês, que a luz do Senhor ilumine o caminho de vocês, que a verdade se apresente, se manifeste completamente na vida de cada um, que o caminho único e real, que é a realidade de Deus, aconteça nesse exato momento para cada alma que está devotando a sua atenção, o seu amor e a sua sabedoria para realizar esse maravilhoso divino dentro do nosso coração. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, sua divina graça, Srila Prabhupada, a todas as graças ao divino Cristo, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!